Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na nossa aula de hoje, nós estudaremos o módulo 38. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila, coloque no módulo 48, que é este módulo aqui que aparece para vocês como tema, texto escrito e texto falado. Será que nós escrevemos da mesma forma que nós falamos ou não? Existe uma diferença? É o que nós vamos aprender na aula de hoje, tá certo? Primeiramente, nós temos essa pergunta aqui, que é uma pergunta muito clássica, principalmente quando vocês iniciam o Fundamental 2. O que é texto? Vocês já estão no 7º ano e, claro, vocês já devem saber o que significa o termo texto, como é que eu produzo, como é que eu tenho. É de qualquer jeito, existe uma caracterização. Texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. Então, uma palavra, uma frase, uma ideia, um parágrafo, tudo isso eu tenho como um texto. É um emaranhado de termos que tem uma comunicação, que tem um sentido. Então, o texto realmente vai do autor produzir texto e o texto passa para o leitor. Claro que nem toda vez que você produz um texto, seja falado, seja escrito, que pode vir nas duas modalidades, o leitor vai conseguir compreender o que você quis dizer. É por isso que nós dizemos que a fala é mais dinâmica e a escrita é uma maneira, vamos dizer assim, mais organizada, porque obedece um rol de regras, tá? E aí nós temos aqui texto falado e texto escrito. No texto falado, ele é plurissistemático, ou seja, tem fatores organizacionais verbais e não verbais, que no caso são as imagens, o falar, o escrever, os gestos, as sinalizações, a prosódia e a gestualidade. Então, tudo isso entra dentro do rol do plurissistemático. Interação direta, mesmo tempo social, contextos comuns e imediatos, troca entre falantes, pouca fixadez temática, maior espontaneidade. Então, existe tudo isso dentro do texto falado. Frequência de redundância, repetições, elipses, autocorreções, marcadores e locutórios, tá? Tudo isso eu tenho dentro do texto falado. Já o texto escrito depende mais essencialmente do canal verbal, se é e-mail, se é internet, tá? Tudo isso influencia nesse modo aqui de escrever. Monólogo, sem troca de falantes, um caráter mais público, menos envolvente, maior fixadez, temática, compacidade, integração e elaboração, tudo isso dentro da escrita, diferentes mecanismos de organização sintática, semântica e pragmática. Então, quando eu escrevo, eu devo observar o sentido, a palavra que eu escolhi, as ambiguidades que podem ser geradas diante dessa escrita. Então, a escrita é algo muito mais complicado do que nós imaginamos, tá? E aí nós temos aqui marcas linguísticas na fala e na escrita. Na escrita, essas marcas são sinalizadas por meio dos sinais de pontuação, para dar pausa, uma pausa maior, uma pausa menor. Tudo isso é gerado dentro dos sinais. Já na fala, a entonação dos termos e pausas. Por meio do gesticular, da fala, da forma como eu falo, tudo isso já vai estar sinalizado às marcas linguísticas, tá certo? E aí nós temos aqui um quadrinho. Agindo pelo meio ambiente. Bem, não preciso mais desse papel então. Vou jogar fora. Só um pedacinho de papel não irá prejudicar o meio ambiente. Mas, e se todos que passam por aqui pensarem assim, é melhor colocar no lixo. Mas não estou vendo nenhuma lixeira, vou ter que deixá-lo aqui mesmo. Não, acho que isso é desculpa de preguiçoso. Vou levá-lo na bolsa até encontrar uma lixeira. Nem que para isso tenha que levá-lo de volta para casa. Então, observem a conscientização dessa tirinha com base no que nós estamos passando hoje, gente. Meio ambiente aí sofrendo as consequências das atitudes humanas, tá? Então, ela se conscientizou
e acabou levando papel para casa para jogar em um lixo. Se você não encontrar lixeira, leva para casa, joga no lixo normalmente, observando qual é aquele material, tá? Note que nos quadrinhos os sinais de pontuação variam. Nós temos ponto de exclamação, vírgula, reticências, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza, dentre outros. Olha as imagens abaixo e o que elas representam. Ô pai, não conta mais história para eu dormir. Por que, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade, fico sem saber dos fins. Aí nós temos aqui um rol de balões que vão expressar realmente essas falas. Ba, che, oxente, só, uai, oxe, que são aí termos que nós utilizamos na oralidade, tá? Conforme se pode perceber, existem variações sonoras que dependem de certos fatores como a idade, o grupo social, o sexo, o grau de escolaridade, dentre outros. Tais fatores interferem na forma pelo qual o falante se expressa. Há 3 variações, são elas: socioculturais, geográficas e históricas. E tudo isso influenciam a forma como eu escrevo e também, consequentemente, como eu falo, tá? Partindo-se de tais observações, serão destacadas as marcas de oralidade. Mas o que vem a ser a oralidade? A oralidade, linguisticamente falando, é a modalidade no qual a língua se realiza através de falantes pela presença de diálogos, que tem como uma das características o emprego de vocábulos menos prestigiados em relação aos da escrita, ou seja, a oralidade, resumidamente, é o que expomos quando falamos, tá? Tudo isso deve ser observado. A linguagem oral apresenta uma grande variedade de um mesmo vocábulo. Algumas variedades mais dentro do chamado padrão culto da língua, que é aquele que obedece todas as regras, outras vistas de forma mais marginalizada socialmente, tá? Dependendo aí da forma como você realiza essa utilização da língua. Observe no texto abaixo essas variações, comparando a forma padrão e a marginalizada, tá? Vício da fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor dizem mil, mió. Para pior, pior. Para telha, dizem telha. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados, tá? É um texto de Oswald de Andrade e ele coloca realmente essa questão do vício da fala, a forma como as pessoas falam e, infelizmente, a consequência é escrever da forma como elas falam. Então, muita gente não escreve milho, escreve mil. Por quê? Porque é a forma, a maneira como ela fala, tá? Em um processo histórico, a fala antecede a escrita, por ser mais presente e dinâmica em nossas vidas. Então, hoje, nós temos aí a internet. E aí fica essa reflexão no final da nossa aula. A internet, a linguagem que nós utilizamos. Você de casa, utiliza a língua padrão ou você escreve de qualquer forma? O importante é se comunicar. Pense aí, verifique como você escreve, se você acentua, se você coloca ponto nas palavras, no final das frases, se você acentua com acento agudo, circunflexo, coloca a expressividade do tio quando for necessário, e tudo isso você vai observar para que nós possamos dar continuidade na nossa aula que vem, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.